Uniclac. Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula de Geografia Regional do Mato Grosso, professor Marcelo, quadro físico, e agora vamos iniciar vegetação. Já falamos das características gerais, do relevo, do clima, e agora vamos iniciar a vegetação, certo? Então vamos lá. Pessoal, a vegetação eu fiz separada, porque eu vou fazer um negócio agora aqui que vai valer para a Amazônia, mas não vai valer para Pantanal, tá? Então você vai guardar bem essa informação, já para ficar bem claro, tudo bem? Então vamos começar. Olha só. Pessoal, olha bem esse mapa aqui. Tá aqui, esse mapa é um mapa temático, ele tem um tema definido, tá aqui, ó, Brasil, vegetação, e tá aqui o mapa do Brasil. Pessoal, perceba que vocês não estão vendo nenhum espaço do território brasileiro que não esteja pintado por uma cor. Está tudo aqui, ó. Certo? Isso significa que cada quilômetro quadrado do território brasileiro tem um tipo de vegetação. Certo? Claro, está na superfície, tem um tipo de vegetação que é característico daquela área. Muito bem. Então está tudo aqui, tudo bonitinho, tudo coloridinho. Tipos de vegetação do Brasil. Certo? Muito bem. Pessoal, o que mudou? Ué, Marcelo, mas e aí? Tem uns brancos aí, ó. O cara tá botando aí como faixa de transição. Que negócio que é esse? Exatamente. É isso que eu quero que você já tenha bem claro, tá? Tranquilo, que é o seguinte. Pessoal, esse mapa aqui é um mapa de tipos de vegetação do Brasil. Todos os tipos de vegetação que existem no Brasil. Certo? Muito bem. Agora, esse aqui é um mapa de domínios morfoclimáticos. Marcelo, domínio morfoclimático? O que é isso? Deixa eu te explicar. Meu caro, domínio morfoclimático é uma expressão que foi criada pelo professor Aziz Absaber. A gente estudou ele na classificação do relevo. Certo? Muito bem. O que ele quer caracterizar com domínio morfoclimático? Ele quer caracterizar o seguinte. Ele quer caracterizar uma determinada região onde, uma área onde predomina um tipo de clima, um tipo de vegetação, um tipo de estrutura geológica e um tipo de relevo. Peraí, Marcelo, quer dizer que tem que predominar esse. Então, se eu tiver um tipo de clima predominante, um tipo de vegetação predominante, uma estrutura geológica predominante, relevo predominante, aí é um domínio morfoclimático. Aí é. Peraí, Marcelo, então só volta um pouquinho lá, só para tirar uma dúvida. Vamos lá. Ô Marcelo, esse marrom aqui é o Pantanal Mato Grossense? É. O Pantanal Mato Grossense é um tipo de vegetação do Brasil? Sim, é um tipo de vegetação. Então, por que ali ele está em branco? Por que ele está em branco? Aqui, Marcelo. Pô, está em branco. Ele botou aqui faixa de transição, um ecótone. Pode ser chamado assim também. Por quê? Vamos lá. Pessoal, Pantanal Mato Grossense. Pantanal Mato Grossense. Ele tem um tipo de estrutura geológica predominante? Sim ou não? Sim, Marcelo, você mostrou pra gente que é o negócio do peixe saindo do buraco. É uma bacia sedimentar. Ele é uma bacia sedimentar. Ele tem um tipo de estrutura geológica predominante. Ponto, isso aqui já morreu, certo? Feito. Tá bom. O Pantanal Mato Grossense tem um tipo de relevo predominante? Tem, Marcelo, é uma planície. É uma planície. É planície do Pantanal. Estudamos em relevo. Tranquilo. Muito bem. O Pantanal Mato Grossense tem um tipo de clima predominante? Tem, Marcelo. É o mesmo de Cuiabá. Clima tropical, ou tropical continental, ou tropical semiúmido, de verão chuvoso e inverno seco. Tem, tá aí. Pronto. Marcelo, vegetação. O Pantanal não tem um tipo de vegetação predominante? Não. Você vai estudar isso comigo quando a gente chegar lá em Pantanal.
Pessoal, o Pantanal Mato-Grossense é um complexo vegetal. Ele é um mosaico de vegetação. Certo? Se brincar, ele tem praticamente quase que todos os tipos de vegetação do Brasil dentro dele. Ele é uma colcha de retalhos. Então, se você perguntar qual é o tipo de vegetação predominante no Pantanal, não tem. Na verdade, eu até vou explicar para vocês que tem uma expressão lá, savana, que pode ser considerada a predominante, o nome. Mas você vai ver que são vários tipos de savana. Não é tudo a mesma coisa. Você entendeu? Então, o Pantanal Mato-Grossense não pode ser considerado um domínio morfoclimático. O Pantanal é um complexo vegetal. É uma formação complexa, certo? Assim como a Mata dos Cocais também é considerado uma zona de transição Amazônia, Caatinga, Cerrado. Está encravada ali no meio dos três. Certo? Beleza? Então, domínios morfoclimáticos no Brasil, só quem? Amazônia, Cerrado, Caatinga, mares de morros, que é a Mata Atlântica, mas aqui o pessoal escolheu o relevo, Araucária e Pradarias. Certo? Beleza? Tudo bem? E o que nós temos em Mato Grosso? Vamos lá. Aqui. Está aqui o mapa de biomas do estado de Mato Grosso. O que está em verde é a cobertura de floresta. Só que tem uma coisa, hein? Não pensa quando eu falo aqui floresta, que é tudo floresta amazônica. Porque você está vendo que entre o Cerrado e a Amazônia, você tem uma faixa de transição. Que é a floresta tropical subcaducifólia. Certo? Beleza? Aqui ó, tem uma faixa de transição. Tá bom? Tudo bem? Então, mas é floresta, porque eu vou explicar isso depois. Pessoal, na boa, quando alguém vira para você, por favor, pensa na coisa mais simples possível. Quando alguém vira para você e pergunta, o que é uma floresta? O que você responde? Nada ainda? Não, mas eu quero perguntar o que é uma floresta? É um monte de árvore. É um monte de árvore, pô. Claro, é uma formação arbórea. Você já imaginou alguém falar assim, olha que floresta linda de capim-cidreira ali, como é que é? Uma floresta de capim-cidreira. Você está maluco. Se é capim, é uma formação herbácea. Herbácea, gramínea. Caramba, floresta é formação arbórea. Então, quando a gente fala que floresta, aqui é Amazônia e a faixa de transição. Aqui é o ecossistema cerrado, o bioma cerrado, e aqui embaixo o bioma pantanal. São os 3 grandes biomas dentro do estado de Mato Grosso, certo? E esses são os domínios morfoclimáticos que nós temos, florestados e formações herbáceas e arbustivas, certo? Muito bem, aí vem isso aqui. Olha só. Constitui um bioma brasileiro que se estendia originalmente por uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Hoje restam apenas 20% desse total. Este bioma apresenta solo deficiente em nutrientes, rico em ferro e alumínio. Abriga plantas de aparência seca, entre arbustos esparsos e gramíneas. E um tipo mais denso de vegetação de formação florestal. Estima-se que 10 mil espécies vegetais, 837 de aves, 161 de mamíferos vivam ali. Essa riqueza biológica, porém, é seriamente afetada pela caça e pelo comércio ilegal. Este bioma é o sistema ambiental brasileiro que mais sofreu alteração com a ocupação humana. Ele se refere a quem? Pessoal, nós vamos estudar aqui para você poder gabaritar isso aqui tranquilo, tá? Mas é claro que ele se refere ao Cerrado. Tudo bem? Beleza? Aí eu vou começar a explicar tudo isso para você poder gabaritar isso aqui tranquilo. Então vamos começar. Pessoal, está aqui a manchona dele aqui, ó. Aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, o segundo maior bioma domínio do Brasil, só perde para a Amazônia. Só para a Amazônia. Certo? O Cerrado é o segundo maior bioma, 22% do território nacional. E provavelmente é aquele que está presente no maior número de unidades da federação. Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia,
Paraná, São Paulo, Distrito Federal. Além de enclaves, por favor, que coisa feia. Nossa, Marcelo. Enclaves. Bota um L aqui. Enclaves no Amapá e em Roraima e Amazonas. Pequenos trechos, certo? Neste espaço territorial encontram-se nascentes das 4 principais bacias hidrográficas do Brasil: Amazônica, Tocantins, São Francisco e Bacia Platina, certo? O que favorece o potencial aquífero. Daí a turma chamar o Cerrado de a caixa d'água do Brasil. E nós vamos ver lá na frente por quê, certo? Muito bem. Agora, olha só. O relevo do domínio do Cerrado é predominantemente planáltico, certo? Beleza? Predominantemente planáltico. E o que mais caracteriza o relevo do Cerrado é a presença dos grandes chapadões sedimentares, tá? Você percebe que cerca de 50% da área dele está entre 300 e 600 metros. E só 5,5% vai acima dos 900, tá? Entre as formações que a gente encontra, aqui, ó. Tudo isso aqui é a área do Cerrado. Certo? Você vai encontrar formações como a Chapada dos Guimarães, certo? A Depressão Cuiabana, a Depressão do Araguaia, pega Mato Grosso, Goiás, Tocantins, a Chapada dos Veadeiros em Goiás. Todas elas fazem parte do relevo do Cerrado, certo? Da cobertura de Cerrado, tá? O clima é o clima do tipo tropical continental, ou tropical típico, ou semiúmido, que é aquele do verão chuvoso e inverno seco, que vocês estudaram, está aqui a localização dele, na aula de clima comigo. Está aqui o climograma. Verão chuvoso, inverno seco, certo? Lembra? Friagem, massa polar atlântica. A gente estudou isso em clima. É o clima típico do Cerrado, certo? E aí a gente chega aqui. Pessoal, o Cerrado, ele é formado por 2 estratos vegetais distintos, o arbóreo e o arbustivo herbáceo. Ô Marcelo, peraí só um pouquinho. Desculpa. Como é que é esse negócio do extrato aí? Eu estou entendendo. É o seguinte, pessoal, se você tem conta em banco, tal, uma coisa, você já tirou extrato bancário, certo? Muito bem. Escreve com X ou com S? Não, Marcelo, extrato bancário? Com X, pô. Ué, como é que você sabe? É porque está escrito lá, pô, extrato, tá bom, se não tivesse escrito, como é que você saberia que é com X? Mas, Marcelo, tranquilo, a hora que eu tiro o extrato, eu não estou tirando o papel da máquina. Então aí eu lembro de extrair o dente, expulsar o jogador, extrato de tomate. Quando é com X, é para fora. Como eu estou tirando o papel da máquina, então é extrato com X. Muito bem, língua portuguesa sensacional. Então me explica o que é extrato com S. O que é extrato com S? O quê? Marcelo, uma vez um professor meu falou sobre a estratificação da sociedade brasileira. E era com S. Tudo bem. E ele estava falando sobre o quê? Já sei. Ele estava falando sobre a divisão da sociedade brasileira em classes. Você tem classe A, classe B, classe C, classe D. Tá, já entendi. Você está dizendo que extrato é como se fosse dividir uma coisa em camadas, alguma coisa assim? Exatamente. Então, quando você observa essa imagem, você percebe que você tem 2 estratos vegetais distintos. Quais são? O arbóreo e o arbustivo herbáceo. O que eu vou pedir aqui para vocês? Pessoal, esquece tudo que está aqui no chão. Esquece o que está no chão. Olha só para cima. Olha só para cima. O que você está vendo? Marcelo, olhando para cima, o que você está vendo é aquela decoreba aqui, ó. Aquela decoreba de ensino médio. Árvores de porte pequeno, médio, casca grossa, galhos retorcidos, raízes profundas, certo? Tranquilo. Espécies como piquezeiro, cajueiro, barbatimão, pau-terra, lixeira. É isso aqui. Muito bem. Agora, esquece o que está aqui em cima e olha só para o chão. Olha só para o chão. E o que você está vendo? Marcelo, olhando para o chão. Raízes, rizomas, tubérculos, capim, arbustos,
espécies como cidreira, cansanção, fedegoso, nó de cachorro, picão, quebra-pedra, exatamente. Então são dois estratos vegetais distintos, o arbóreo e o arbustivo herbáceo, certo? Beleza? São dois estratos. Agora, em qual desses dois estratos, aí vem a pergunta, em qual deles que se concentra a maior parte da biomassa vegetal, da massa viva vegetal? É no ar ou no chão? Marcelo, no chão. A maior parte é no chão. É diferente da Amazônia. A Amazônia, a maior parte da biomassa é arbórea. Certo? É arbórea. Agora aqui não. Aqui não. Aqui a maior parte da biomassa está aqui. É arbustiva herbácea. Certo? Por isso que aqui... Perdão, deixa eu voltar. Por isso que aqui o nosso amigo disse que o cerrado, como domínio, não é um domínio florestado. Ele é um domínio arbustivo herbáceo. A maior parte da biomassa está no chão. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, o cerrado, ele tem essa forma característica, típica, certo? Que a gente botou aqui. Agora, vamos analisar algumas coisas, certo? Muito bem. Marcelo, vem cá. Por que no cerrado a casca é grossa? Pessoal, eu poderia dizer duas coisas, mas vamos lá. Primeiro, gente, queimada faz parte do ciclo natural do cerrado? Marcelo, faz. Ele é adaptado a isso. Por incrível que pareça, pega fogo durante a seca, mas, inclusive, você sabe muito bem que no cerrado você pode ter combustão queimada espontânea, combustão espontânea pode ter, se bem que boa parte da causa é raio causa muito queimada, se a atuação humana joga alguma coisa ali, bituca de cigarro, tal, são queima, mas pode ter combustão espontânea, pode ter uma queimada espontânea, certo? Mas ele é adaptado. Tanto é verdade que depois de um período de seca, queimada, você tem lá o tronco da árvore carbonizado e a hora que volta a chover, começa a brotar folha. Tranquilo, ele é adaptado a isso. Então eu poderia dizer que a casca grossa pode ser uma proteção contra o fogo, certo? Mas também pode ser o quê? Uma maneira de você evitar a perda de água por transpiração no caule para preservar durante o período da seca. Certo? Tranquilo, é uma adaptação. É uma adaptação. Tranquilo, beleza. Certo? E o galho retorcido? Pessoal, o galho retorcido, a turma aponta para duas possibilidades, assim, dois caminhos. Quais são? Primeiro, a gente vai falar daqui a pouco. O solo do cerrado não é um solo fértil. Não é um solo fértil. É um solo, mineralogicamente falando, pobre. Pobre. Certo? Naturalmente ácido. A gente vai explicar isso. Certo? Agora, vamos lá. É o seguinte. Principalmente as moças. Mas não que os homens, rapazes, não estejam imunes. Mas vamos lá. Todo mundo se lembra o que é osteoporose. Osteoporose é não vou dizer que é uma doença, depende até ser eu que sou ignorante. Mas é uma coisa que acontece no corpo humano que você precisa de reposição de cálcio. Né? Os ossos começam a ficar frágeis, você começa a perder cálcio, então você precisa de reposição. Pessoal, muitos aqui já viram, sabem, que quando uma pessoa está sofrendo de osteoporose, geralmente as articulações, as juntas, elas ficam o quê? Deformadas. Todas deformadas. Sofre atrofia e tal. Olha o que a carência de um elemento químico provoca no corpo humano. Atrofia, deformação. Por que a composição mineralógica do solo não poderia influenciar nisso? Beleza? Certo? Muito bem. Esse é um caminho que a turma aponta. Tá? A composição do solo, pobre em nutrientes, poderia ter influência ao galho retorcido. Qual é a outra? Moçada, acabamos de falar que queimada é parte do ciclo natural do cerrado. Acontece. Pode acontecer espontaneamente. Muito bem. Moçada, o problema é que o fogo, ele afetando o vegetal, existe uma parte do vegetal que é conhecida como gema apical, que é onde o galho cresce, certo? Onde ocorre o crescimento do galho. E o problema é que o fogo, ele vai queimar a gema apical a fogo, e fazendo isso o tecido faz o quê? Ué, ele necrosa. O negócio está morto. Agora, como que esse tecido vai crescer necrosado? Então a tendência é o galho fazer o quê? Ele cresce numa outra direção.
certo? Então a turma geralmente aponta esses dois caminhos. A ocorrência de queimadas, certo? E a composição mineralógica do solo, pobre em nutrientes, é que explicariam o porquê do galho retorcido, certo? Beleza? Tranquilo. Que é a característica típica do cerrado. Mas isso não significa que ele seja totalmente homogêneo. Por exemplo, aqui nós estamos vendo um cerrado típico, certo? Ou como nessa foto aqui, tá? Agora, isso aqui é o que a turma chama de cerradão, que é um cerrado de maior porte, mais fechado, que de repente foi até o que deu o nome para o nosso estado, não sei se vai por aí, Mato Grosso. Porque tem uma região lá de Goiás que é conhecida como Mato Grosso de Goiás. Talvez seja, porque fitofisionomicamente falando, seja muito parecido, certo? Ou então dentro do cerrado, você também pode encontrar o quê? Aqui, ó. Você está no meio do cerrado, você está sem água, morrendo de sede, precisando de água. Qual é a árvore que você procura? Buriti. Buriti. Se você achar um monte de buriti junto, pode caminhar para lá, que provavelmente tem água. E isso aqui é o que nós chamamos no cerrado de vereda. Lembra do Guimarães Rosa? Grande sertão, veredas. Geralmente aqui você tem cursos d'água, nascentes. Perdão. Você tem uma maior umidade no solo, certo? Beleza? É um ecossistema que você encontra dentro do cerrado. Vereda. Tá certo? Então o cerrado ele tem vários ecossistemas dentro dele. Ele é um bioma. E pode ter alguns ecossistemas característicos dentro dele. Certo? Tudo bem? Agora, o que é isso aqui? Moçada, essa expressão, hotspot, levada ao pé da letra, significa o quê? Ponto quente. Ponto quente. Ô Marcelo, mas ponto quente de quê? Ponto quente de biodiversidade. Ô Marcelo, o que é um ponto quente de biodiversidade? É assim, para o pessoal das unidades de conservação, pessoal ambientalista internacional, hotspot é aquela área, é aquele bioma que já foi muito degradado, muito desmatado, muito devastado, e no pouco que sobrou dele, você tem uma biodiversidade enorme, brutal. Você entendeu? Beleza? Ô Marcelo, mas peraí, isso é ridículo. Olha aqui, a Amazônia aqui não está aqui como hotspot. Meu querido, 70% da Amazônia, talvez até um pouquinho mais, 70% da Amazônia ainda está preservado. Ainda estão preservados, perdão. Certo? Beleza? Mais de 50%. O Cerrado não, o Cerrado sobrou mais ou menos hoje, se bem que tem uns dados aqui de 2008, mas de 2008 para cá acelerou. Hoje deve ter sobrado uns 20% dele. 80% foi pro pau. A turma abriu, gente. É o que, nenhuma crítica, é o que nós conhecemos, se foi feito dentro da lei. É o que nós conhecemos hoje aí com soja, milho, algodão, certo? Pecuária, tranquilo. Sobraram 20%. É o que restou dele, 20%. Só que nesses 20%, você tem uma biodiversidade enorme. O Cerrado é o terceiro bioma brasileiro em biodiversidade. Só perde para a Mata Atlântica e para a Amazônia. Agora, dentro do Brasil, hotspot, só Cerrado e Mata Atlântica. Só. São os dois biomas considerados hotspots, pontos quentes de biodiversidade. Ou seja, um bioma que já foi muito degradado, muito devastado, mas no pouco que sobrou dele, a biodiversidade é enorme. Certo? Beleza? Muito bem. Aí, você vai para o tipo de solo. Pessoal, vocês estão percebendo? Perdão. Vocês estão percebendo que, grosso modo, a cor predominante aqui é o vermelho. Esse vermelho aqui, ó. Vários tons de vermelho. Tá? E se você pegar o vermelho e vier aqui na legenda, que palavra que você vai encontrar? Latossolo.
Você tem latossolo roxo, latossolo vermelho escuro, latossolo vermelho distrófico, latossolo vermelho amarelo, mas é tudo latossolo. Tá? O pessoal não precisa decorar, eu só vou falar para você porque é a classificação dele. O latossolo é um solo eluvial, zonal, tá? Mesma coisa, grosso modo, formado a partir da intemperização da rocha matriz. É um solo profundo, maduro, tem todos os horizontes bem definidos, certo? Beleza? E representa cerca de 40% da cobertura de solo de Mato Grosso. Tá? É o solo típico do Cerrado. Muito bem. Só que esse solo, ele tem algumas características. Quais são? Então vamos lá, deixa eu tentar explicar aqui para vocês. É assim. Pessoal, latossolo. Moçada, vocês sabem muito bem que quando a água da chuva cai na superfície, geralmente ela realiza um trabalho erosivo. É o que nós chamamos de uma erosão laminar ou superficial. Isso aí pode abrir uma vossoroca na fazenda. Eu não sei se eu botei foto aqui, mas depois eu mostro. Vossoroca, erosão. Tá? Tipo aquela que outro dia pegou aquela estrada que mal estava pronta, que era lá para ir para o Manso, para água fria, puta, arrebentou com o asfalto lá. É erosão laminar, superficial, certo? Muito bem. Só que a água da chuva, ela pode fazer também um outro trabalho. Que trabalho que é esse? A água da chuva, ela infiltra no solo. E ela realiza um trabalho conhecido como lixiviação. Tá? Lixiviação. Tá ok? Muito bem. Moçada, a lixiviação consiste na infiltração da água da chuva no solo e geralmente ela transporta para camadas mais profundas os nutrientes aqui da superfície. Então o solo fica empobrecido. Ele fica empobrecido. Então a turma fala que o solo do Cerrado é um solo muito lixiviado. E aí tem um problema. A coisa mais natural de acontecer é a água da chuva infiltrar e você ter reações químicas entre a água e os componentes do solo. Certo? Porque o solo tem uma composição química. E o latossolo é um solo álico. Por quê? Porque ele é muito rico em alumínio na sua valência mais 3. Tá? Beleza? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, se a água infiltra e tem reações químicas aqui, o que acontece se eu quebro a molécula da água? Pessoal, molécula da água é H mais e OH menos. Se você juntar isso aqui, você tem H2O. Certo? Tudo bem? É H mais e OH menos. Agora, o que é o H mais na química mesmo? O que é o H mais? Marcelo, o H mais é o ácido. É o ácido. E sabe qual que é o problema? O problema é que o alumínio, ele é um elemento anfótero. Significa o que é isso? Que dependendo do meio que ele se encontra, ele pode acentuar características de acidez ou de alcalinidade. Ácido ou base. Ah, peraí, então por isso que você está querendo me explicar que o solo do Cerrado é naturalmente ácido. É naturalmente ácido. Por isso que para produzir nele, para corrigir a acidez, o que você tem que fazer? Você tem que jogar uma base. Quem é a base? Marcelo, a base é o calcário. Aí você joga o calcário, que é calagem de solo, que é o que a turma faz na fazenda para poder produzir. Então ele é um solo naturalmente ácido. Tem esse problema. Só que aí tem um outro problema. Qual é? A hidroxila, o OH-. Por quê? Porque o solo do Cerrado tem aquela coloração avermelhada, porque ele também é muito rico em ferro. Ele é muito rico em ferro. E aí o que eu posso ter? Eu posso ter também a associação da hidroxila com o ferro. E aí eu posso formar óxidos ou hidróxidos de ferro. E o que vai acontecer com isso? Pessoal, aí vai acontecer uma coisa que todos vocês aqui conhecem. Desculpa eu ter escrito tudo isso aqui. Tá? A explicação tá aqui, belezinha. Certo? Ele é naturalmente ácido. Agora, a formação de óxidos e hidróxidos de ferro, moçada,
pode provocar isso aqui. A formação dessa incrustação ferruginosa que dificulta a infiltração da água, dificulta o crescimento das raízes. Perceba como que ela se forma naturalmente aqui no solo. Certo? Ô Marcelo, só uma coisa. Mas isso aí não é o que a turma chama de pedra canga? Isso aqui não é aquela pedra que está lá na muretinha do lado da igreja da Chapada, toda furadinha, que a turma fica sentada vendo o movimento? Essa pedra aqui não é aquela pedra que está lá no muro da igreja do Rosário, de São Benedito? A hora que você desce a Coronel Escolástico para chegar na prainha, tem um muro de pedra vermelha colado no asfalto. Não é isso aqui? Exatamente. Espera aí. E você está me dizendo que isso aqui se forma naturalmente no solo do cerrado? Sim. Sim. Por isso que você tem que ter manejo. Essa rocha aqui se chama laterita. É laterita. Se isso aqui acontece, é isso aqui que nós chamamos de um processo de laterização do solo. E, obviamente, não é bom. Não é bom. Tá? Tudo bem? Por isso que o solo do cerrado precisa de quê? De manejo. Você tem que ter um manejo adequado com ele para poder produzir. Então essas são características do solo. Ele é naturalmente ácido, é um latossolo álico e ainda está sujeito a processos de laterização que ocorrem com a lixiviação. Certo? Tudo ou pela chuva ou por irrigação. Pessoal, tudo beleza? Todo mundo visualizou? Tranquilos. Então já falamos de clima, relevo, papapá, papapá. Agora tem mais essa. Olha só.